Hum. Mas vamos mandar de novo. Manda pro pessoal aí de novo. Caiu por duas vezes aqui, infelizmente. Somos nesse mundo cruel, forasteiros e peregrinos do céu, recriados pela loucura da cruz, onde uma voz ecoa Jesus. Errante penitente, um desejo ardente, chama viva do seu amor. Me permitiu, Senhor, sentir o calor. Bom, agora eu vou esperar o povo chegar um pouco mais aqui. Vou ali tomar água, já volto enquanto o povo vai entrando aqui, tá? Ah, boa. Coloca Carlinho aí para interceder por nós. Eu vou tomar água enquanto o pessoal vai entrando aqui. Pede o pessoal entrar de novo e eu já volto.
Voltei. Deixa eu ver quem já entrou aqui. Dá um alô aí quem tiver, quem já entrou de novo. Vamos lá, vamos começar e pelo menos vai ficar gravado. Se o pessoal conseguir entrar de novo, aí eles vão participando, tá? Então, vamos lá. Como São Francisco evangelizava, tá? Vamos se aprofundar nos escritos de São Francisco. Isso vai ser muito importante para a gente. E nas palavras dele, no como ele pensava, como ele vivia. São Francisco, ele evangelizava não só com palavras. Às vezes ele chamava os irmãos para pregar e só ia até a praça, andava, dava uma volta e voltava. E o irmão perguntava: nós não vamos pregar? Já pregamos. O seu testemunho, a sua presença já é uma pregação. As pessoas precisam enxergar Deus em você, no seu olhar, no seu jeito de cumprimentar, no bom dia, em você falar. Francisco, ele sempre falava paz e bem. A forma que você fala com as pessoas é uma forma de evangelizar. A forma que você trata as pessoas. Então, a atitude, ela vale muito mais do que as palavras. Muitas pessoas falam bem, conseguem se comunicar, mas muitas vezes não transparecem, não conseguem passar Deus nela, na sua vida, nas suas atitudes. Então, Francisco, ele transmitia esse amor de Deus, irradiava esse amor de Deus. A conversão pessoal profunda, que era o que Francisco vivia. Uma citação oficial do testamento de, são citações oficiais, no testamento de Francisco, ele escreveu assim: o Senhor me concedeu começar a fazer penitência. A evangelização, ela nasce de uma experiência pessoal com Cristo. A penitência como mudança de mentalidade. Por que que a gente faz a penitência? Porque a gente precisa mudar a forma que pensa, as atitudes, e a penitência, ela nos educa, ela nos coloca num caminho de Cristo, ela nos coloca num caminho de sermos pessoas melhores. Então, a penitência, ela está ligada a muitas coisas, mas ao pecado, a coisas que a gente fala, que a gente precisa se policiar, atitudes que a gente toma, que a gente precisa mudar. Então, fazer penitência como mudança de mentalidade, porque mudando a mentalidade, mudando a sua mente, você muda toda a sua atitude, toda a expressão corporal. E esse encontro com Jesus, com o Cristo crucificado, é o que mudou a vida de Francisco. Francisco, depois que ele, por duas vezes Deus fala com ele, né? Mas depois que ele sai para a Quinta Cruzada e que ele está lá no porto esperando o momento de sair, ele escuta uma voz de Deus no seu coração, provavelmente uma locução interior, mas ele pede: a quem você serve? Deus pergunta para ele: Francisco, a quem você serve? E pensando nisso, Francisco chega uma conclusão, que ele está servindo os homens, e que ele precisava servir realmente a Deus. E aí Deus, né, nessa mesma locução, Deus fala: ao Senhor, ao empregado ou ao Senhor do empregado? Então, que nós possamos pensar a quem nós estamos servindo. Se nós servimos verdadeiramente a Deus. E aí, depois que ele volta, ele tem um encontro no crucifixo, com Jesus crucificado, ele tem um encontro com Jesus, onde pede: reconstrói a minha igreja. Mas esse encontro que nós temos que buscar,
escutar a voz de Deus e buscar. E nessa quaresma nós estamos buscar esse crucificado, é um tempo propício para isso, para fazer todas as penitências, jejuns, tudo que essa quaresma pede, as via sacra, tudo que a igreja coloca, ir na igreja, por exemplo, na igreja que eu vou toda sexta-feira tem a via sacra. Então você ir na igreja e nas missas, está sempre se falando desse tempo, viver o tempo da igreja. E é o tempo de se encontrar com esse Jesus crucificado. Porque antes da missão, a gente precisa da conversão. Nós precisamos converter, às vezes nós achamos que não precisamos mudar nada, então esse tempo de quaresma é um tempo para você ver o que você precisa mudar na sua vida, para escutar a voz de Deus. Você buscar esse encontro profundo com Cristo crucificado. Antes da missão, primeiro a nossa conversão. E aí, para que a gente possa fazer um exame da nossa própria conversão, de como estamos caminhando, o amor que estamos dedicando a Deus, se ainda arde esse fogo do Senhor dentro de nós. Essa vontade de mostrar para o mundo que o Cristo que salvou a sua vida, que Cristo morreu na cruz para a nossa salvação. Então é importante fazer esse exame. Então, nessa quaresma, que você possa viver penitências, jejuns, orações, que você possa viver o tempo da igreja, ir na missa, estar confessado, e escutar todos esses momentos, fazer as vias sacras. Viver todos esses momentos que a igreja está propondo, aproveitar isso para fazer uma análise, um exame da sua conversão. Amém? Próximo slide. Só um minuto. A evangelização pelo exemplo. Francisco, na regra não bulada. Na verdade, a ordem franciscana, existe uma regra não bulada e uma regra bulada. A regra bulada foi a que foi aprovada pelo Papa. Honório, agora faltou, não lembro exatamente o nome, mas a regra não bulada, eles escreveram antes. E depois tiveram que escrever de novo, e então ficaram duas regras, só que uma foi aceita, foi a regra bulada, oficializada pelo Papa, mas os franciscanos também vivem, partes, né, vivem também a regra não bulada. Não muda muita coisa, mas tem algumas coisas que não estão na bulada, mas mesmo assim eles vivem porque foi escrito por Francisco. E Francisco diz assim: os frades devem pregar com as obras. Então, quando você. Não adianta eu só ficar subindo em altar, eu só ficar falando, falando, falando. Não, eu não subo em altar, né? Na verdade, quem sobe são os padres. Mas não adianta ir para frente das pessoas, das igrejas, dos grupos de orações, e ficar pregando, pregando, e falando e falando. E, na verdade, a minha conduta do dia a dia, e na minha semana, na minha vida, eu me esqueço de Deus. E só vou lembrar de Deus lá no final de semana ou no domingo que eu vou à igreja, ou só quando eu tenho que fazer uma pregação ou ir num grupo de oração. Mas a gente deve pregar com as nossas obras, no meu dia a dia, como eu falo com as pessoas, se eu falo de Deus, se eu apresento Deus às pessoas, e se eu vejo alguém com fome, se eu vejo alguém precisando ser tocado pela palavra de Deus, se eu vejo pessoas precisando, se eu vejo pessoas indo por caminhos tortuosos na vida, então, e eu não falo nada, quando eu vejo alguém errando ou pecando, e eu não advirto, eu não falo, e eu não mostro o evangelho, se durante o meu dia eu não comunico Deus com a minha vida, com as minhas ações, também de nada vai valer. Porque muito mais vale o testemunho. Então, a coerência entre a fé e a vida. Não adianta mostrarmos pessoas piedosas, de fé, mas se na verdade na vida eu não evangelizo a minha família, eu não evangelizo meus filhos, eu não mostro o caminho da fé, eu não sou eu sou o primeiro catequista dos meus filhos. Se eu não mostro para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, o caminho de Deus. Então a santidade, ela tem que ser cotidiana, ela tem que ser a todo momento, ela tem que ser da hora que você levanta, para onde quer que você vá, o carro que você vai dirigir, no trânsito que você vai enfrentar, em todos os lugares, em todos os momentos, eu preciso viver a santidade. O nosso testemunho, ele não precisa ser escandaloso, ele não precisa ser barulhento, ele pode ser testemunho.
Ele pode ser um testemunho de silêncio, ele pode ser silencioso. Porque da forma que eu ajo, da forma que eu vivo, é a forma que as pessoas vão ver se eu encontrei Deus na minha vida ou não. Então a pergunta que fica nesse slide agora, nesse capítulo, é: minha vida confirma o Evangelho? Confirma o Evangelho? Temos que pensar nisso. Quando eu estou indo na igreja, na missa, com cara de santinho, com a Bíblia debaixo do braço, nos grupos de orações, onde quer que seja, fazendo a via sacra, rezando o terço, é fácil falar que eu sou de Cristo e que eu realmente amo a Deus. Mas e quando eu estou lá no trabalho? E quando eu estou dentro de casa, com a minha família, com a minha esposa? E quando eu estou com os meus amigos? A sua vida, a sua vida confirma o Evangelho? Então é isso que Francisco vem nos trazer. A nossa vida tem que confirmar o Evangelho. Você precisa ser um Evangelho vivo. As pessoas têm que ver Cristo e ler a Bíblia em você, com as suas atitudes. Amém? Vamos para o próximo slide? Essa citação agora é da Regra Bulada, tá? Tudo isso foi Francisco que escreveu, são palavras de Francisco, tá? Vivam como peregrinos e forasteiros nesse mundo. Saber que nós não somos donos desse mundo, que nós não somos donos das coisas. Eu não sou dono de nada que eu tenho, porque no fundo, quando eu morrer, tudo vai se embora, tudo vai se perder. Nada eu consigo levar no meu caixão. E por isso a gente meditou o Memento Mori na formação passada. Nada eu vou conseguir levar. A gente tem que saber que essa vida nós somos apenas passageiros num ônibus que está nos levando com o destino que é o céu. Só que ele vai parar, vai fazer muitas paradas, você vai descer, você vai conversar com pessoas e você volta para o ônibus. É um ônibus, é uma viagem que estamos fazendo. E ela tem um tempo para terminar. Ela teve um tempo para começar e tem um tempo para terminar. Que a gente possa entender que nada temos e que devemos desapegar de tudo, desapegar do dinheiro, desapegar das coisas, desapegar das pessoas, porque nada é seu, nem mesmo a família, nem mesmo os filhos. Tudo é de Deus. Tudo veio de Deus e para Deus vai voltar. Assim como o Jó fala, Deus deu, Deus tirou. Deus sabe de tudo, tudo é dele. E se nós entendemos que nada é nosso e que não adianta acumular riquezas e ouro e prata aqui na terra, porque nada disso vai com a gente na morte, no caixão. Todos aqueles que se enterraram com suas joias, todos, desde os faraós, desde os grandes reis, apenas foram motivos para cavarem de novo a sua cova e roubar o seu caixão, porque não levaram aquilo. Os seus ossos, sua carne acabou, os seus ossos viraram pó, ou se foram múmias, ou se foram mumificados, mas só ficou o esqueleto. E tudo que colocou lá dentro não foi com ele para uma outra vida. Então saiba que não adianta. A liberdade interior é essa liberdade de saber que você não precisa se apegar em nada, que você não depende de nada desse mundo para que você possa ganhar o seu céu. Mas que Deus, nesse mundo, vai cuidar de você. Francisco nos ensina a confiança na providência. Francisco ele não tinha nada para ele. Mas foi Francisco que inaugurou a mendicância, a forma de viver pedindo as coisas. A igreja ainda não tinha esse método de pedir esmola para nenhuma ordem, nenhum convento. Francisco pedia esmola, mas nada ficava para os irmãos, nada ficava com a ordem dele. Tudo que ele pedia era para dar aos pobres, era poder dar de comer aos pobres e a quem precisava. Então, que a gente possa viver com o suficiente para cada dia, entender que o seu trabalho tem que te dar o sustento de cada dia. Sabemos que temos dívidas, sabemos que temos boletos para pagar, sabemos que temos tudo isso e temos que trabalhar e guardar o dinheiro para pagar todas as nossas dívidas, mas temos que entender
que é só por isso que trabalhamos, mas no mais, devemos ter um pouco mais, porque no mais temos que ajudar os que não têm, os que não conseguem, os que estão com dificuldade, por algum motivo está desempregado, um pai de família que não consegue trazer a comida para dentro de casa. É onde nós também temos que pensar. E se temos um pouco a mais sobrando, é para dividir. E é isso que Francisco vem colocar para nós. A simplicidade torna o anúncio credível. É difícil quando a gente vê quem tem tudo falar que a vida é fácil. Mas quando a gente mostra que mesmo na simplicidade e que Deus é providência de tudo, as pessoas passam a acreditar em você. A arrogância não convence ninguém. A arrogância afasta, o orgulho afasta, mas a simplicidade e a humildade atrai as pessoas para perto de você. Amém? Próximo slide. Amor concreto e caridade. Essa é uma citação também do testemunho de Francisco. Eu estava querendo que vocês escutassem a música, porque tem uma parte lá na música que fala exatamente essa parte que Francisco escreve no seu testamento. E o que me parecia amargo se converteu em doçura. Tudo que parece difícil, quando nos entregamos e colocamos na mão de Deus, na confiança, na providência divina, aquilo que parecia ruim, que parecia amargo, vai se tornar doce, vai se tornar suportável. E vamos suportar com alegria. Francisco, ele tinha asco de leprosos. Ele tinha medo, ele tinha nojo, ele na vida não queria cruzar com um leproso. Mas quando ele conhece esse Cristo crucificado, quando ele entende o amor de Deus na vida dele, quando ele entende que a missão dele de ser um evangelho vivo, ele encontra com um leproso. E a primeira coisa que ele faz é abraçar esse leproso. Então que a gente possa abraçar os excluídos, as pessoas que estão, as pessoas excluem as outras por muitas coisas. Exclui porque tem alguma deficiência física, exclui por causa do racismo, até mesmo por ser um gênero que diferente, independente das decisões das pessoas, nós não devemos excluir ninguém. Nós devemos acolher a todos. E acolher a todos que são marginalizados também. Não importa se a pessoa cometeu erros, pecados e por algum motivo está preso. Precisamos rezar por essas pessoas que estão presas, que elas encontrem Jesus. Para aqueles que foram para o caminho do mal, mesmo para aqueles que mataram, mesmo para aqueles que roubaram, que cometeram atrocidades nesse mundo. Nós precisamos mostrar o Cristo a todos, sem distinção. Porque da mesma forma que o sol brilha em quem peca, em quem errou, o sol brilha sobre mim, que às vezes me acho um santo. Deus, ele não faz escolha. O sol brilha para todos. Precisamos mostrar Cristo para todos. E que as pessoas possam chegar numa conversão verdadeira. Cristo na cruz, ele disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe-se lá o que aquele homem fez? Sabe-se lá o que ele roubou e como ele roubou, e se ele bateu em alguém, ou se ele matou alguém para roubar? Mas naquele momento ele reconheceu os seus pecados e pediu perdão. Quem pode julgar é somente Deus. Nós precisamos apenas ser o Cristo, sem crítica e sem muitas palavras, com silêncio, trazermos Cristo para a nossa vida, para o nosso semblante, espelhar esse evangelho, é falar a todos, a todos, a todos, a todos, que Cristo morreu por nós, salvou as nossas vidas e que tem um céu. Convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Não importa quem seja, convertei-vos. Nós precisamos levar a conversão a essas pessoas. Dizem que até esse ladrão, quando Jesus, quando era criança, que foi ao templo, que ele se perdeu da mãe e do pai, dizem que quando estava indo para lá, esse ladrão roubou ele, roubou a família dele.
e lá na cruz se encontrou com ele de novo para pedir perdão. São histórias, né? A gente nunca sabe se é verdade, mas existe perdão para todos, não importa o pecado que tenha feito. Mas é lógico que todo pecado cometido, o sangue vai clamar justiça até o fim dos tempos. A gente confessa para receber o perdão dos pecados, mas é certo que, por isso a nossa igreja é muito santa, existe um purgatório, onde você vai purgar e você vai ali ainda pagar pelos efeitos do pecado, porque quando a gente peca, é como se eu batesse no carro de alguém, né? Outro dia até eu vi o Frei Gilson dar esse exemplo. Quando você bate no carro de alguém, você conversa com outra pessoa fala, tudo bem, tá certo, tudo bem, você bateu, errou, ok, eu entendi, tá perdoado, não tem nenhum problema, mas agora paga. Mesmo que você receba o perdão, você ainda tem que pagar por aquilo que fez. Você precisa pagar o conserto daquele carro. Aquela pessoa, ela não ficou brava com você, ela não te xingou, ela te pediu, ela aceitou as suas desculpas, mas você vai ter que pagar o conserto do carro. Então a gente ainda paga pelos pecados que cometemos. E por isso tem o purgatório. Ai daqueles que não entendem, que não sabem que tem. E se não tivesse, como seria? Era um pecado e fatality, inferno direto. Deus é amor em tudo e até no purgatório vemos o amor de Deus e por isso o Padre Pio ele rezava tanto pelas almas do purgatório. Outra história também do Padre Pio, que nós estamos nos franciscanos, ele era capuchinho, fundado por São Bruno, né? Os capuchinhos, uma ordem que veio depois, um pouco depois, mais de 100 anos depois, vieram os capuchinhos. O, o Padre Pio, ele rezava pelas almas do purgatório. Uma vez ele estava na igreja à noite e ele viu entrar na igreja alguém para rezar no altar e ele achou que, o Padre Pio, por mais que vocês acham que ele é tão bravo assim, mas ele era engraçado e ele gostava de pregar peças. E ele achou que era algum frei, algum frade, e ele subiu no coreto e falou: eu vou dar um susto nele, né? Fingir que é um fantasma. E ele ficou lá de cima, e a pessoa nem se mexeu. Ele falou, deixa eu descer lá para ver isso. Quando ele chega perto da pessoa, ele vê que era uma pessoa com roupa normal e que não era um freio. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Ah, você. Aí, Padre Pio, né? Eu vim conversar contigo. Jesus permitiu eu vir aqui, eu estava no purgatório. Eu vim pedir as suas orações por mim. Então, quer dizer, existe ainda essa benevolência de Deus que é o purgatório. E que aceitemos com amor. Porque eu acho que a maioria de nós vamos, né? Feliz daquele que vai direto, né? Ver Cristo nos pobres, nos excluídos, naqueles que estão marginalizados, naqueles que são excluídos pelas pessoas. Não importam os pecados, não olhar o pecado, olhar o ser humano, olhar para cada um que a gente olhar, pensar, Deus morreu por ele. Então é digno da sua atenção. Cristo morreu por todos. Olhar para as pessoas e ver que Cristo morreu e reconhecer o Cristo crucificado em cada um. A caridade é a evangelização visível. Então não adianta viver de oração, de joelho dentro da igreja, se você não tem caridade visível, se você não demonstra e se você não acolhe as pessoas com a sua vida. Amém? Vamos para o próximo slide. Cristo crucificado no centro. O mundo quer tirar do centro Cristo crucificado. As pessoas elas querem dar um Deus para o mundo, que é o Deus bonzinho, que é o Deus que tudo aceita, que é um Deus que não castiga, que é um Deus isso, um Deus aquilo, um Deus fácil de seguir. Não que não seja nada disso. Isso também, mas não é fácil seguir as coisas de Deus, porque precisa renúncia, penitência, e precisa entrega, e precisa vontade. E o mundo quer tirar o Cristo verdadeiro e inventar um outro Cristo, um outro Deus para as pessoas. E muitas pessoas estão caindo nisso.
Do testamento de Francisco é que tiraram aquela frase: nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remisses o mundo. Essa frase, ela está na Via Sacra. Quando a gente faz a Via Sacra, a cada estação, quando começa a estação, nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remisses o mundo. É a parte que ajoelha e levanta. Até isso foi Francisco que fez. Na época de Francisco não existia via sacra. Francisco ele tem um ofício da Paixão de Cristo. Ele fez um ofício com os irmãos, usando a liturgia das horas. Ele modificou algumas coisas, colocou uns salmos, todos referentes às profecias sobre a crucificação e morte de Cristo. E ele colocou os salmos, e aí fazem nas vésperas, e nas completas, e aí ele colocou a jaculatória de Nossa Senhora, é uma jaculatória muito bonita, numa próxima oportunidade eu vou pegar para vocês a jaculatória que Francisco colocou na liturgia das horas para os irmãos fazerem na Sexta-feira Santa. Então se reza o ofício da Paixão de Cristo, escrito por São Francisco na Sexta-feira Santa. Ele não, porque não tinha ainda a Via Sacra, então ele não fazia, mas se estivesse, certamente. Mas hoje na Via Sacra, todas as vias sacras do mundo, em todas as igrejas, tem essa frase aí de Francisco. Por quê? Quando contemplamos a cruz, quando entendemos a loucura da cruz, como Paulo fala, é loucura para os homens, mas é sabedoria de Deus. A cruz é sabedoria, porque pela cruz fomos salvos. O mundo pode pensar que Deus fracassou, que Cristo fracassou e morreu, porque esperavam um rei que viesse com espada, com guerra, com tiro, derramando sangue para restaurar o reino de Deus na terra. Mas já foi provado, e a humanidade prova isso, que sangue derramado não vence guerra. E que numa guerra, os dois lados perdem. Quando alguém vence uma guerra, é porque o outro derramou seu sangue e foi derrotado. E ali ele é subjugado por aquele que venceu, e aquele que venceu passa a ser o carrasco daquele que perdeu. E essa não é a lógica, essa é a lógica do homem, mas não é a lógica de Deus. Deus salvou pelo sacrifício. Veja, entenda uma coisa: o ser humano estava perdido e estava condenado pela aliança que foi quebrada por Adão e Eva, pela aliança que foi quebrada por eles, a confiança que Deus deu neles, e eles quebraram a confiança de Deus. A gente não pode só pensar que era uma árvore, era uma fruta, era uma maçã, não come, não é isso que significa. Significa que Deus confiou plenamente no homem e pediu que o homem confiasse nele e que acreditasse e que só confiasse nele. O homem preferiu dar ouvido para a serpente, para a antiga serpente, ouviu a voz, não escutou só a voz de Deus, ouviu a voz do demônio. E a voz do demônio entrou na mente do homem. E ali o homem quebra a confiança com Deus porque deu ouvido ao inimigo de Deus. Deus pediu, não dê ouvido, não escute o que a serpente fala. É como se Deus falasse, não coma aquele fruto. E a serpente foi lá, olha, se você comer, deixa eu te contar umas coisas. Se você parar para me escutar, se você entender e viver da forma que eu estou falando, você vai ser como Deus. É isso que a serpente quis dizer quando se comeres o fruto, serás como Deus. Se você viver da forma que eu vou te dar uma dica, eu vou te dar alguns toques, eu vou te falar como você precisa viver. Se você escutar a mim e não escutar a Deus, e aí está o grande pecado do homem, é não escutar a Deus. E por isso a missão é a voz de Deus, é o grande e o primeiro pecado, não escutar a voz de Deus, escutar a voz do mundo, a voz do demônio. E foi aí que quebrou a confiança com Deus. Tanto que quando Deus, toda tarde que passeava, quando foi passear pelo Éden, o homem e a mulher se escondeu, e Deus perguntou, por que você se esconde? Vocês se escondem? Por que está escondido, Adão? Estava de trás da moita, escondido. E eles falam, porque estávamos nus e ficamos com vergonha de ti. Quem te disse que você estava nu? Deus pergunta. O homem conheceu o mal, porque quis e deu ouvido ao mal.
E por isso ter essa missão de volta à voz de Deus é para que o homem pare de dar ouvido ao mal e comece a escutar a voz de Deus. A internet, os celulares, os smartphones, os televisores, tá todo mundo, tá todo. O demônio está falando através de tudo isso daí. A voz do mal está ecoando através de todos os canais. Mas quando encontrarem com você, a voz que eles têm que escutar é a voz de Deus. Então, por isso, temos que unir ao sofrimento de Cristo, que sofre pela humanidade, o coração de Cristo sangra pela humanidade. Então, sem a cruz, sem assumir esse sofrimento, sem assumir a dor que Deus sente por homem não, pelo homem que não o segue, sem essa cruz, não há missão franciscana e não há nossa missão e não há a missão de nenhum cristão. Precisamos entender e ter o Cristo crucificado e valorizar, e por isso que todas as missas se renova o sacrifício de Cristo, para que nós entendamos que Deus sofreu e deu o seu sangue pela nossa salvação e pela minha conversão. Amém? Vamos ao próximo slide. Outra citação oficial, escrita por Francisco, que também está no seu testemunho, é uma saudação que ele pede para que todos façam. O Senhor te dê a paz. É levar a paz. E aí a pergunta fica para o nosso coração. Onde quer que nós estejamos, levamos a paz? Levamos a paz ou não? Precisamos levar a paz em qualquer lugar, nos nossos lares, nas igrejas que participamos, no nosso trabalho, na nossa família, para aquele que precisa da paz. Como eu disse, muitas pessoas morando na rua, muitas pessoas abandonadas em asilos, muitas pessoas abandonadas em camas e hospitais, muitas pessoas em estados terminais, assim, a ponto de morrer, assim como o ladrão na cruz. Muitas pessoas que estão distante de Deus, que estão ainda perto da morte ou vivendo uma vida de morte e de sofrimento, e que precisa que alguém apenas diga para ela que o Senhor te dê a paz, que a paz esteja contigo. Muitas vezes Jesus fala: a paz esteja contigo. Nós precisamos ser instrumentos da paz, levar a paz. Francisco foi um instrumento da paz. Francisco, a igreja já há muito tempo já fazia cruzada com os templários, e depois da quinta cruzada, sei lá, já começou a ficar uma coisa mais para conquistar terras, porque no início a intenção era santa, era proteger os peregrinos que iam peregrinar na Terra Santa, conhecer os locais sagrados onde Jesus nasceu, onde Jesus morreu, o túmulo que ele foi colocado e que depois ressuscitou. E quando os peregrinos iam para lá, eram mortos por muçulmanos, por ladrões, eram assaltados, apanhavam. Então, a primeira cruzada foi para proteger os peregrinos. Depois, para conquistar os lugares santos, os templos, os lugares, para ter direito de fazer essas peregrinações. Mas depois ficou de um tempo, essas cruzadas começou a querer territórios, e aí começaram a pensar no comércio, e começaram a querer terras, e já não tinha mais sentido essa guerra. Francisco pega o irmão Bento e partem para a Terra Santa. Chegando lá, ele vai negociar a paz com o sultão muçulmano, e ele se deixa ser preso, e depois que é preso, ele pede para falar com o sultão. E ali ele fala de Deus, ele evangeliza, ele mostra quem é Jesus, que Jesus deu a vida, ele explica quem era Jesus. E o sultão fica muito tocado em escutar Francisco falar. Francisco chega até a fazer um desafio para provar o Deus dele. Mandou acender uma fogueira e que ele entraria na fogueira junto com os sacerdotes do Deus do sultão. E que aquele que não fosse queimado seria o Deus verdadeiro. Francisco se dispôs a ir para a fogueira. Só que o sultão não quis, porque se o sultão acho que ficou pensando, né? E se meus sacerdotes queimarem?
a vergonha que eu vou passar. E aí ele vai converter um monte de gente aqui. Aí, não, São Francisco falou, então vamos fazer o seguinte, eu entro sozinho. Se eu não queimar, vocês convertem ao meu Deus. Olha a coragem que Francisco tinha, a coragem missionária de mostrar o Deus dele. Mas o sultão nem sozinho ele não quis, que aí ele pensou, pior ainda, porque aí que vai converter todo mundo. Mas o sultão gostou muito dele e aceitou a negociação de paz de Francisco. Só que quando Francisco chega para os católicos, eles não quiseram a paz. Mas depois disso, os católicos perderam, os muçulmanos tomaram tudo. Só que assim, mesmo assim, o sultão disse que para os filhos de Francisco sempre haveria lugar e eles poderiam transitar tranquilamente nos lugares sagrados. E aí Francisco manda muitos franciscanos, e até hoje temos muitos franciscanos tomando conta dos lugares sagrados na Terra Santa. E até hoje se lembram dos filhos de Francisco através dos muçulmanos. Os muçulmanos se lembram disso. Então, a evangelização ela não precisa de violência, ela precisa de testemunho, é dar a vida, é buscar conversar, é buscar a reconciliação, mas orar por essas pessoas. Quando eu sair para falar com as pessoas, aos marginalizados, aqueles que estão distantes, nos confins do mundo, eu preciso falar de Deus, eu preciso trazer essa pessoa para um encontro com Jesus, eu preciso orar por essa pessoa. E anunciar a paz com a sua própria vida, com firmeza. Amém? Próximo slide. Então, a conclusão de tudo isso daí é que, primeiro, eu me converto, eu dou testemunho, vivo a simplicidade, porque não adianta eu viver o orgulho, achar que eu sou bom, que eu falo bem, que eu transmito bem, que eu me converto, eu dou testemunho de Cristo na minha vida, vivo de forma simples, escutando as pessoas. Às vezes eu vejo muitos pregadores, muitas pessoas que só escuta padre, só escuta pessoas mais entendidas e dá atenção, mas não dá atenção para aquela senhorinha que às vezes quer conversar com ele, quer pedir uma oração, quer falar algo da vida dela. Então a gente precisa viver a simplicidade e viver a caridade no dia a dia, viver a caridade na sua vida por completo, viver a caridade até quando está dormindo, viver a caridade por completo e viver a cruz de Cristo, entender o Cristo crucificado, entender toda a paixão de Cristo e nunca se esquecer disso, que Cristo morreu por mim e o sangue derramado por mim pela humanidade. E sempre onde eu for, que eu seja um sinal de paz e não de divisão. Um lugar que seja que eu não possa ser o começo de uma fofoca, o começo de uma intriga, o começo de uma briga, mas que eu possa ser aquele que reconcilia, aquele que traz a paz, mas por amar a Deus e sempre mostrar a paz que vem de Deus, não a paz que vem do mundo. Porque a paz que vem do mundo é muito diferente. E aí fica a pergunta final para todos nós respondermos até o fim dessa quaresma: como viver hoje a evangelização à maneira de São Francisco? Essa é a nossa missão e que nós precisamos descobrir juntos. E que eu convido todos vocês a viver essa missão. Como nós podemos viver essa missão aos modos, à maneira de São Francisco. Amém? Que Deus abençoe. Que o Senhor abençoe a nossa missão. Que essa missão possa ter como seu baluarte maior, possa ter como seu exemplo de vida nessa missão, São Francisco de Assis. Pensamos que São Francisco interceda por nós, que São Francisco possa, de junto ao Pai, pedir a todos nós, ele que foi tão próximo de Cristo aqui na Terra, com certeza no céu ele está muito mais próximo ainda, que possa interceder pela nossa missão e pedir diante do próprio Cristo, para que essa missão aconteça e que seja a cara de Francisco. Amém? São Francisco de Assis, rogai por nós. Estivemos unidos e continuaremos unidos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado aos que ficaram, aos que acompanharam. Desculpa pelas confusões, provavelmente outros ainda que não conseguiram entrar na live de novo, vão buscar a formação, vão entender a formação,
E aí vão ver esse final aqui, eu pedindo desculpa por toda a confusão, a minha inexperiência, por ainda não saber mexer nisso, pode ver que eu não tenho nenhum caguete de youtuber, é apenas uma formação simples, na minha simplicidade, na forma que eu sei falar, do jeito que eu sei falar, ainda sem multiplicar palavras, apenas entendendo o que Deus pediu para mim, o que Deus quer de mim. E que você possa também entender isso e que a gente possa seguir junto nessa missão. Amém? Obrigado.